100 mil veículos vão pegar a estrada para a praia neste feriado. Você vai ver também. Mega operação da polícia desarticula a organização criminosa que se instalava no Rio Grande do Sul. Hora de limpar a sujeira. Famílias desalojadas em Esteio voltam para casa e pedem doações. O direito para todos. Cidades pequenas começam a celebrar os primeiros casamentos gays. Prefeitura de Porto Alegre começa projeto para retirar carroças das ruas. E ainda a previsão de chuva não deve atrapalhar o feriadão. O Ubra Notícias começa agora. Boa noite. Todas as famílias de Esteio que estavam desalojadas já voltaram para casa. Só que isso não significa que o problema terminou. Agora é hora de limpar tudo e calcular o prejuízo. A Prefeitura pede doações de materiais de limpeza e alimentos. As doações começaram a ser distribuídas hoje à tarde nos bairros mais atingidos. Os materiais estão armazenados em um depósito da Prefeitura, onde equipes separam em sacolas o que vai ser enviado para cada família. Cerca de 10 mil pessoas foram prejudicadas pela enxurrada da última segunda-feira. Agora vem a parte assim de reparação, recuperação dessas áreas que foram atingidas e apoio a essa população que está retornando para suas residências. Eles estão chegando para as residências, estão encontrando tudo deteriorado, muita lama, muito charco, muita coisa para arrumar, para auxiliar. No bairro São Sebastião, moradores aproveitam o sol para tentar recuperar os móveis estragados pela água. Dona Maria vai nos mostrar como ficou a casa dela depois de enfrentar a terceira enchente em 3 meses. Boa parte da mobília foi perdida. Nós estamos aqui no bairro São Sebastião, Esteio, na casa da Dona Maria, e vamos ver como é que ficou a casa dela 2 dias depois que a água já deu uma baixada aqui na cidade. A água bateu na casa dela nesse nível aqui, bem próximo à janela, quase 1 metro praticamente do chão, e as bicicletas ficaram todas submersas, ainda estão bem embarradas. O sofá dela está erguido porque muita coisa se perdeu aqui na casa da senhora, né, Dona Maria? A senhora já tinha visto enchentes tão fortes quanto essa? Não. As 3 últimas foram as piores. Não tinha acontecido tanto assim. Perdeu muita coisa. Muita coisa. O que restava foi fora agora. Não sobrou mais nada. Não sobrou mais nada. Geladeira, máquina de lavar também, né? Está ainda em observação. Se pudesse ir embora daqui. Se eu pudesse, eu ia, com certeza. Quase 80 mil veículos devem passar pela Freeway em direção ao litoral norte neste feriado. Neste momento, passam 76 veículos por minuto pela rodovia no trecho de Porto Alegre, fluxo considerado intenso. O repórter Julian Serafim tem outras informações. Rafael, 77 mil veículos devem passar pela rodovia. O fluxo deve ser intenso agora à noite e amanhã pela manhã. Hoje a BR-116 teve muito movimento no trecho da região metropolitana. Os motoristas precisaram de uma dose extra de paciência. Pela RS 040, outros 25 mil carros devem seguir para as praias. Nesta sexta-feira é o dia em que se comemora a Proclamação da República do Brasil. Confira o que funciona aqui em Canoas durante o feriado. O Transurb tem intervalos de 15 minutos entre as viagens. Os 2 hipermercados vão estar abertos. As UPAs 24 horas, Hugo Lagranha e Carlos Giacomazzi funcionam normalmente. Bancos e escolas devem estar fechados. A AS Sul e Corsã atendem pelo telefone. Em Novo Hamburgo, as unidades básicas de saúde não atendem amanhã. A UBS Santo Afonso funciona sábado e domingo. Não há expediente no centro administrativo. A Prefeitura da capital recebeu hoje as primeiras carroças e carrinhos dentro do programa Todos Somos Porto Alegre. 41 condutores de veículos de tração humana e animal foram entregues pelos donos. Eles vão receber uma indenização que varia entre R$ 300 e R$ 2.000. O programa é uma das etapas da proibição da circulação de carroças na capital. A proposta quer garantir o ingresso dos trabalhadores da coleta de resíduos no mercado de trabalho formal. Além de recolher carroças, o programa oferece cursos com uma bolsa de estudos no valor de um salário mínimo. Os veículos recolhidos vão ser enviados para a reciclagem. O começo de dezembro vai ficar marcado em Estância Velha por um casamento.
A cidade, de 42 mil habitantes, celebra a primeira união entre pessoas do mesmo sexo. O casamento gay passou a ser reconhecido pela Justiça há 2 anos. De aliança na mão, Daniel, de 36 anos, e Luiz, de 58, estão na expectativa. O casal está junto há 5 anos. Tudo começou em uma sala de bate-papo na internet e levou um tempo até o primeiro encontro. Luiz que propôs um encontro e eu sempre relutava, mas enfim, depois aceitei e foi legal, foi interessante. Tivemos muita afinidade e eu tinha muita vontade de conhecê-lo, né? E até, de repente, ter um relacionamento. Os dois dizem que nunca sofreram preconceito e comemoram o fato da sociedade ter mais respeito hoje. As pessoas nos conhecem, gostam de nós, então é muito bacana isso e a gente se sente muito bem aqui na cidade. De toda forma de amor é correta, né? O importante é amar, então se tu ama e gosta daquela pessoa, acho que tu tem que ficar com ela, independente de sexo, de raça, de cor, enfim. De acordo com o último levantamento feito pelo IBGE, o Brasil tem hoje mais de 60 mil casais homossexuais. Desde 2011, eles podem casar legalmente. Isso garante que, além de todos os direitos de uma vida conjugal, eles possam adotar filhos e tenham direito à herança em caso de morte do companheiro. Esta especialista em direito de família diz que o Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros na luta por direitos de casais do mesmo sexo. Em todo o país, nenhum cartório pode se negar a oficializar uniões homoafetivas. As duas pessoas ali que formam o casal gênero do mesmo tipo, eles estão ali como uma família, são uma entidade familiar. Daniel e Luiz já têm união estável e também juntos abriram uma floricultura em Estância Velha. Eles vão oficializar a união no começo do mês que vem. Agora, depois do dia 6 de dezembro, o que vocês imaginam da vida a dois? Eu acho que é a continuação do que já está acontecendo, né? Não tem, assim, nada... Grandes mudanças? Acho que não. A gente já se considera um casal há muito tempo. É mais uma parte mesmo, como eu falei antes, da assinatura, assim, da questão jurídica mesmo. Na semana passada, o professor Sérgio Abreu não fez o comentário aqui no Ubra Notícias porque participou da apresentação do 7º Anuário Estatístico da Segurança Pública Brasileira. Hoje ele está aqui conosco para falar sobre esse assunto. Professor, o senhor, como presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que organiza aí o anuário, né? O que esses números mostram, principalmente aqui para o Estado? Boa noite. Boa noite. Bom, esses números eles mostram uma realidade da segurança pública em todo o Brasil. E é uma experiência inédita que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública vem realizando, já é a 7ª edição, buscando a transparência e a melhoria da qualidade dos dados sobre segurança pública para que a comunidade, a sociedade e os governos tenham clareza do que esses dados apontam. O número de homicídios ele permaneceu relativamente estável em relação ao ano passado, mas um dado que preocupa é o aumento no número de estupros, né, professor? É verdade, homicídios ainda é muito elevado no Brasil, são mais de 50 casos, né, anualmente. Nós tivemos um aumento de 7,8% na taxa dos homicídios. É um número bastante elevado. Mas o que chamou a atenção esse ano é o número de estupros no Brasil, que ultrapassou o número de homicídios. A taxa de homicídio está em 24% e a de estupro está em 26%. São 50.600 casos de estupro no Brasil. Esses são os dados oficiais, dados registrados. Pode haver realmente casos que não há conhecimento da polícia, que não foi feito o registro. Casos que não entram para a estatística. Que não entram na estatística, então esse número pode ser muito maior, o que chama atenção e deve ser de preocupação para as autoridades policiais na área de segurança pública. Outro dado que também chama a atenção é o número de policiais mortos, né, professor? Também, este ano, nós colocamos no anuário um levantamento sobre as pessoas que morrem em confronto com a polícia e também os policiais que morrem em atividade policial. E nós chegamos a um índice que hoje a probabilidade de um policial morrer em atuação em serviço é 3 vezes mais do que um cidadão comum, ou seja, a possibilidade de um policial morrer por homicídio é 3 vezes mais do que um cidadão comum. É um número bastante elevado.
juntamente com o homicídio, mostra que nós estamos com uma sociedade que precisa rever, né, os seus conceitos, porque o índice de violência é bastante elevado. Tá certo, professor. Agora eu vou lhe convidar para assistir um trecho de uma reportagem que nós mostramos aqui no Ubra Notícias na quarta-feira passada. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que 70% dos gaúchos não confiam nas instituições policiais. A insatisfação com a polícia cresce a cada ano e a população tem seus motivos. A atuação dos policiais nas manifestações de julho, por exemplo, foi mal vista por parte dos brasileiros. No Rio Grande do Sul, a insatisfação repete os números nacionais. De acordo com a pesquisa, 70% dos gaúchos não confia nos policiais. Primeiro que a polícia é pouca, mal aparelhada, mal remunerada e mal treinada. O comandante-geral da Brigada Militar no estado acredita que as polícias precisam ser aprimoradas. Segundo ele, as instituições policiais ainda atuam em uma lógica militar, onde a morte e a tomada de territórios são sinônimo de eficácia. Eu acho que a polícia tem um papel importante a cumprir nesse cenário e eu acho que cada vez mais, se a gente tiver condições de fazer com que os nossos servidores compreendam o papel fundamental que ele tem para o exercício da democracia, a polícia estará cada vez mais aprimorada e cada vez mais aceita pela sociedade. Para esse especialista em segurança pública, os dados divulgados pela pesquisa não surpreendem. Ele critica o modelo de polícia utilizado no país e diz que é necessário aproximar o policial da comunidade. O nosso modelo de polícia ele continua sendo muito afastado do dia a dia do cidadão. Você sabe, por exemplo, quem é o policial responsável pelo policiamento do seu bairro, da sua região? Não, nenhum de nós sabe, porque não há esse policial encarregado do policiamento da nossa região. Então nós não temos proximidade com a polícia. E quando a população não tem proximidade com a polícia, ela não informa a polícia. O senhor acha que a polícia precisa se reciclar mesmo? É verdade, os dados mostram que a polícia precisa aprimorar e precisa melhorar a sua relação com a comunidade. Nós sabemos que a polícia hoje ela atua junto com a comunidade. Há experimentos de polícia comunitária, há vários projetos integrados. O Território da Paz é um exemplo onde o policial está integrado com a população. Mas é preciso melhorar. Essa pesquisa ela foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, né, com sede em São Paulo, e pegou o primeiro semestre e também o mês de junho, onde realmente houve as manifestações, muitas imagens fortes, né, em relação à necessidade do uso da força pela polícia. Isso certamente influencia no conceito. Agora, a polícia é aquela entidade, aquele profissional, o policial é aquele profissional que no dia a dia está para nos socorrer, está para nos ajudar, está para nos auxiliar, é aquela pessoa que nós pensamos primeiramente quando estamos numa situação de necessidade. Então é preciso valorizar os policiais, né, que as políticas públicas valorizem os policiais, que se pense melhorias nas estruturas e na qualificação das nossas polícias. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença, professor, e até a semana que vem. Muito obrigado, boa noite. A Polícia Civil realizou uma mega operação para deter uma quadrilha que estava se instalando no Rio Grande do Sul. Quase 700 policiais e agentes penitenciários participaram. O repórter Tiago Guterres tem outras informações. Rafael, foram 11 meses de investigação. A Operação Pirâmide quer evitar que uma organização criminosa se instale aqui no estado. O grupo atua no tráfico de drogas. 14 pessoas já foram presas e 1 quilo de crack foi recolhido em São Leopoldo. Os bandidos já teriam realizado homicídios e roubos no estado. Além de policiais civis e militares do Rio Grande do Sul, agentes de Pernambuco e Mato Grosso do Sul também participaram da operação. 23 mandados de prisão e outros 24 de busca e apreensão foram cumpridos. O governo do estado deve concluir na semana que vem a proposta de alteração nos planos de carreira da Brigada Militar. Se as mudanças forem aprovadas, os policiais podem ter reajuste de mais de 200% até 2018. A proposta deve criar o último posto dos praças, o de capitão administrativo. O salário é o mesmo do nível superior. Se a proposta do governo for aceita pela categoria, um soldado que em 2011 tinha um salário de R$ 1.100 poderá chegar a R$ 10.000 com as progressões. As associações de nível médio da Brigada Militar acreditam que vai ser possível estender as promoções para os policiais que não estão mais na ativa. A seguir, se você vai para a praia no feriado, aproveite, porque vai fazer calor e a chuva não deve atrapalhar. Os detalhes daqui a pouco, na previsão do tempo.
A Defesa Civil de Canoas recolhe doações para as famílias atingidas pela chuva. O atendimento funciona nos dias 14 e 15, das 8 da manhã às 6 da tarde. Interessados em ajudar podem doar móveis e eletrodomésticos. Começa hoje a 23ª Semana da Consciência Negra de Porto Alegre. Na programação desta sexta-feira estão exposições de bonecas, apresentações teatrais e uma palestra sobre a saúde da população negra.